11 da manhã, nós vamos de São Sebastião, no litoral norte do estado de São Paulo, para Santos, no litoral sul, onde um galpão da Receita Federal está pegando fogo há quase 3 dias. Dá para explicar o porquê o Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu acabar com esse fogo? João Leite, bom dia para você. Olá, bom dia Lupato, bom dia Nelson, bom dia para você que está ligado aí no Manhã Bandeirantes. Olha, eu falei há pouco aqui com o primeiro-tenente da PM, o Edberto, e o que nós temos de informações sobre o incêndio em Santos, que começou na noite do último domingo e dura aí mais de 50 horas, é o seguinte. Agora no local são 9 viaturas do Corpo de Bombeiros trabalhando, tem 22 homens também da corporação por lá, eles estão no local para combater alguns focos de incêndio que ainda existem por lá. Foram 2 galpões atingidos, né? 50 horas de trabalho árduo aí da Corporação dos Bombeiros para tentar eliminar estes focos de incêndio. No momento, os bombeiros têm 2 linhas de combate ao fogo que já estão em fase de rescaldo. As frentes de combate da Rua Cochrane e também da Rua Aguiar de Andrade, na região central de Santos. Estes endereços, os bombeiros já trabalham na fase de rescaldo. Ainda de acordo com a corporação, há sim risco de desabamento da edificação onde está ocorrendo ainda o incêndio. Inclusive, já houve parte do prédio desabou, a estrutura acabou cedendo em algumas partes da edificação que não se sustentaram após o fogo intenso que atingiu ali o local. E ainda há risco de desabamento de outras partes da edificação. O local está muito danificado e ainda não foi possível determinar quantos galpões ao todo foram atingidos. Aparentemente, os bombeiros falam e afirmam em 2 galpões atingidos. No entanto, só será possível dimensionar tudo, né, o total aí dos galpões que foram atingidos após a extinção do fogo e uma análise das plantas e uma vistoria em loco após cessar o fogo e também os bombeiros autorizarem a perícia a entrar no local. Também informaram agora há pouco que não se sabe ainda a causa do incêndio, né? Vai também depender de uma perícia que vai ser apontada pela Polícia Técnico-Científica. Esta perícia também só pode ser feita após que o local seja liberado em segurança para a finalidade e as autoridades puderem entrar ali no local. Vale lembrar também que o local, os 2 galpões, não possuíam ali o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Lembrando para você aí, ouvinte da Rádio Bandeirantes, este fogo começou na noite do último domingo em um galpão utilizado aqui pela Receita Federal para guardar material apreendido. Agentes da CET estão na região central de Santos, ali no entorno das ruas, pois o local foi interditado para o trabalho dos bombeiros. A empresa concessionária da energia elétrica, CPFL, também desligou parte da rede elétrica. E outro problema agora começa a surgir, porque com a falta de energia elétrica, moradores vizinhos ali do prédio que pegou fogo já começam a sentir os impactos da falta de luz, os impactos negativos, inclusive, porque muita gente precisa de guardar remédios, por exemplo, insulina, que ela é armazenada em geladeira e não tem luz. Muita gente perdeu insulina e também estão perdendo comida. Este é o impacto maior após o incêndio que acometeu aí esses galpões da Receita Federal na cidade de Santos, no litoral paulista. Lupato, Nelson. João, você comentou no comecinho aqui da sua entrada que conversou há pouco com o tenente Edberto Oliveira, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, e nós vamos conversar com o tenente Edberto agora. Tudo bem, tenente? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, tenente. Tudo bem? Bom dia a todos, ouvintes. É um prazer falar com os senhores e esclarecer as medidas que o Corpo de Bombeiros está tomando pelo local. O que está sendo feito neste momento e por que o fogo dura tanto tempo? O material que estava nesse galpão era extremamente inflamável, tenente? O material, especificamente, a gente não tem como saber, porque são diversos, né? São materiais diversos, produtos de apreensões.
Então, não tem como saber especificamente qual tipo de material. A gente trabalha com um risco maior, né? A gente sempre nivela pelo risco maior. O fogo, ele queima em superfície e profundidade. Em superfície, ele já foi debelado. Ele está queimando em profundidade. Então, a gente está na fase de rescaldo, né, a fase que o fogo já foi confinado, não tem perigo de propagação para as residências ao lado, tá bom? E a gente precisa de maquinário para poder revirar esse material e atacar o fogo diretamente que está queimando em profundidade. Por isso, essa demora de debelar totalmente o incêndio. Tenente, chama muita atenção realmente o incêndio que começou lá no domingo à noite e hoje, quarta-feira, óbvio, já está na operação Rescaldo, já indica que os senhores, os homens já conseguiram ali... Está controlado. Fazer ali uma proteção para que ele não passe mais para outras localidades, mas o que me chama a atenção, havia ali alguma possibilidade de um atendimento mais imediato? Havia uma brigada de incêndio? Porque o que a gente viu foi um incêndio devastador, né, de grandes proporções, ou seja, deveria haver ali alguma coisa bastante inflamável que pudesse provocar tudo isso. Havia dentro desse galpão algum tipo de proteção, algum tipo de atendimento mais rápido, homens treinados para evitar que o incêndio tomasse essa proporção que tomou? A gente não tem essa informação ainda, tá? Assim que normalizarem as coisas, a gente vai cuidar das coisas pertinentes administrativas. Nas medidas de segurança contra incêndio em depósitos, há previsão de um brigadista que ele atua no princípio de incêndio. Então, há essa previsão. A gente vai verificar posteriormente ao atendimento emergencial da ocorrência essa parte administrativa. Agora, tenente, já há algum indício da causa desse incêndio? A gente trabalha com uma causa inconclusiva até o momento, porque posteriormente, depois de totalmente o local em segurança, uma perícia técnica vai apontar o que causou esse incêndio. Tenente, o incêndio ele se concentrou só no galpão ou ele chegou a atingir outras residências ou estabelecimentos ao lado? Ele concentrou inicialmente no galpão, chegou a danificar estruturalmente algum galpão aqui ao lado, tá? Posteriormente, quando a gente debelar todo o incêndio, a gente vai avaliar em conjunto com a Defesa Civil, todos esses danos estruturais nas residências ao lado. Tenente, o galpão da Receita Federal já está confirmado, não tinha o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Esse documento, quando é negado principalmente, um laudo aponta quais eram os erros. O que tinha esse galpão que não fez com que os bombeiros dessem o AVCB a ele? A gente não está ainda com a posse, que a gente chama habitualmente de comuniques, né? O Corpo de Bombeiro, quando faz uma vistoria, uma edificação dessa, ele aponta alguns comuniques, que seria para a pessoa corrigir para ser emitido o AVCB. Eu não estou com posse dessa informação, mas a gente pode levantar e posteriormente passar através de nota a todos aí. A questão do AVCB é muito interessante, porque se você não tiver, por exemplo, aqui no prédio do Grupo Bandeirantes, se a gente não tiver AVCB, a gente é punido por isso. Tem até a possibilidade de impedimento, de interdição, né? Ali era um prédio que era utilizado pela Receita Federal. Acho que é um prédio privado utilizado pela Receita Federal. O senhor sabe, tenente, há quanto tempo existia esse armazenamento ali da Receita Federal? Essas informações administrativas a gente pode levantar com mais calma e passar para os senhores. Mas lembrando que o AVCB é um documento
que ele faz parte da atuação do Corpo de Bombeiros, né? Ele, através da fiscalização, a gente verifica as medidas de segurança que atuam de forma preventiva. Essa é a grande questão. O AVCB, ele nos proporciona aí uma atuação preventiva, que é muito importante. Há risco de desabamento ainda nesse galpão? Ontem a informação era de que, como o fogo durou muito tempo, ele poderia desabar. Agora, essa situação também está controlada nesse processo de rescaldo, tenente? Tivemos agora com a Defesa Civil, o engenheiro Paulo. Ele descartou essa questão de desabamento em alguns pontos. Então, por isso que a gente está no cenário de ocorrência, trabalhando em segurança nesses pontos. Claro que alguns pontos já caíram e outros estão na iminência porque eles estão sofrendo esforços sobrecarregados devido a outro pilar ter caído. Então, o pilar que caiu, ele está transferindo um esforço para outro. Então, pode sim cair, pode ter o risco de desabamento, sim, em alguns pontos. Nós conversamos. Tem mais alguma questão, Nelson? Não, eu ia colocar para o tenente o seguinte: essa questão do desabamento, né, ou de risco da estrutura vir abaixo, pode trazer riscos, por exemplo, para os prédios que estão aos arredores ali, eles também correm algum tipo de risco? Porque eu pergunto isso ao senhor, no caso de uma possibilidade de desabamento, óbvio que os homens do Corpo de Bombeiros, né, o grupamento não vai ficar ali, né, correndo esse risco. E tendo um desabamento, pode haver também algum problema para os imóveis vizinhos? A gente identificou os pontos possíveis de desabamento, que são praticamente os pontos internos, que ficaram mais expostos à caloria. Então, os pontos externos as residências externas, ela não corre esse risco iminente de queda, tá bom? Então, os pilares, a estrutura que sofreu mais ação do calor por mais tempo, que são os internos, esses sim correm risco de queda. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o tenente Edberto Oliveira, do Corpo de Bombeiros, está atuando no rescaldo desse incêndio num galpão da Receita Federal próximo ao Porto de Santos. Obrigado, tenente, bom trabalho para o senhor. Um abraço, tenente. Obrigado, disponha do Corpo de Bombeiros. 11h